Trabalho em uma empresa de segurança privada, mas minha função vai além de ser vigilante. Sou engenheiro de sistemas e sou o responsável por todas as instalações de câmeras de segurança. Minha rotina exige que eu viaje frequentemente, supervisionando e realizando manutenções em diversos locais espalhados por vários estados. Apesar de antigamente também instalar equipamentos, essa tarefa agora cabe às equipes sob minha direção. Ainda assim, surgem situações inusitadas, e algumas até hoje não saem da minha memória. Após um longo período sem descanso, decidi tirar uma semana inteira de férias. Informei a todos que estaria completamente ausente, confiando que minha equipe poderia lidar com quaisquer emergências. Ao retornar, encontrei uma enxurrada de mensagens e chamadas pedindo minha ajuda para resolver um problema urgente e, aparentemente, bastante inusitado. Entrei em contato com um dos técnicos para entender o que estava acontecendo. Ele explicou que algumas semanas antes, o dono de uma empresa que contratava nossos serviços solicitou a instalação de câmeras em sua residência. À primeira vista, parecia uma solicitação rotineira, mas o técnico logo percebeu que havia algo incomum na situação. O cliente desejava câmeras apenas em um quarto específico, alegando que o restante da casa já possuía monitoramento. Durante a instalação, o técnico relatou uma sensação estranha no ambiente. O quarto estava vazio, recentemente pintado, mas as paredes exibiam marcas de unhas sob a nova camada de tinta branca. Ele também relatou ter sentido a presença de alguém no local, chegando a acreditar ter visto uma figura por um breve momento. Entretanto, a casa estava desocupada no momento, exceto por outro trabalhador que se encontrava em uma área distinta. Poucos dias depois, o cliente informou que as câmeras haviam parado de funcionar. O técnico voltou para investigar e, apesar de não encontrar problemas aparentes no cabeamento ou na conexão, notou uma atmosfera ainda mais carregada no quarto. No entanto, conseguiu restaurar o funcionamento das câmeras. Dias depois, recebeu um novo chamado. Os cabos haviam sido cortados, mas de forma irregular, como se tivessem sido mordidos por dentes maiores que os de um animal doméstico. Isso tudo aconteceu enquanto eu estava de férias. Agora de volta, assumi a responsabilidade de resolver o problema. Fui até a casa e conversei com a esposa do cliente, que relatou que situações estranhas vinham ocorrendo há algum tempo, especialmente no quarto da filha, que possuía síndrome de Down. Ela contou que a menina costumava conversar com alguém invisível e que, recentemente, vinha apresentando hematomas misteriosos pelo corpo. Levei o equipamento para revisar as gravações em casa, onde disponho de melhores recursos. Quando finalmente consegui acessar os arquivos, fiquei estarrecido. Em uma das gravações, por volta da 1 da manhã, a menina se levantava, sentava-se na beira da cama e, depois de cerca de 1 hora, deslocava-se para o centro do quarto. De repente, um quadro na parede começava a balançar e caía ao chão, tudo em completo silêncio. Em um dado momento, a menina rastejou para debaixo da cama, parecendo ser puxada por algo. Mas o mais perturbador foi o que aconteceu depois. A mãe entrou no quarto, acendeu a luz, e a menina estava deitada na cama, como se nunca tivesse saído de lá. O quadro também estava pendurado em seu lugar original. Tentei entender o que acontecia, mas quanto mais eu assistia, mais aterrorizado ficava. Revisei outros vídeos, mas muitos estavam corrompidos, ou simplesmente não funcionavam. Quando tentei mostrar os arquivos a colegas, eles já não existiam ou estavam inacessíveis. Para piorar, ao tentar entrar em contato com a família, descobri que haviam se mudado sem deixar rastro. A casa estava vazia, os telefones desconectados, e minha única lembrança daquele caso
são as imagens que ainda assombram minha mente. Apesar de minha experiência com tecnologia, sinto que algumas coisas não podem ser explicadas apenas pela lógica. Essa situação me fez refletir sobre o quanto ainda desconhecemos do mundo ao nosso redor e os mistérios que podem estar escondidos em lugares aparentemente comuns. Até hoje, não consigo esquecer o que vi e ouvi durante aquele trabalho. São histórias como essa que me fazem questionar a verdadeira natureza do que chamamos de realidade. Decidi investigar mais sobre a história daquela casa, ainda que apenas por curiosidade. Algumas conversas com antigos vizinhos revelaram informações inquietantes. Segundo relatos, a casa já havia pertencido a uma família que enfrentou tragédias inexplicáveis. Um dos vizinhos mencionou que, anos atrás, o filho mais novo daquela família desapareceu sem deixar vestígios. Na época, houve rumores de que ele havia sido levado por algo que vivia dentro da casa. Mas ninguém levou isso a sério. Intrigado, resolvi procurar registros públicos sobre a propriedade. Descobri que a casa tinha uma história longa e perturbadora. Construída no início do século XX, havia passado por vários donos, muitos dos quais não ficavam lá por mais de um ano. Relatos antigos mencionavam barulhos inexplicáveis à noite, objetos se movendo sozinhos e, em um caso específico, um casal relatou ter encontrado marcas de arranhões na porta de seu quarto, como se algo tivesse tentado entrar enquanto eles dormiam. Enquanto investigava, percebi que aquele caso me afetava mais do que eu gostaria de admitir. Comecei a ter pesadelos recorrentes, sempre envolvendo o quarto da menina e a figura sombria que aparecia no vídeo. Nos sonhos, eu estava no quarto, incapaz de sair, enquanto ouvia sussurros ao meu redor. Às vezes, via a menina parada no canto, olhando fixamente para algo que eu não conseguia enxergar. Acordava suando frio, com a sensação de que algo estava me observando mesmo no conforto da minha casa. Decidi compartilhar esses detalhes com alguns amigos próximos, mas muitos deles apenas riram, achando que eu estava deixando a imaginação me levar. Ainda assim, um deles, que era mais supersticioso, sugeriu que eu procurasse ajuda espiritual. Relutei no início, mas acabei aceitando. Fui a uma igreja local e conversei com um padre sobre o caso. Ele ouviu atentamente e sugeriu que talvez houvesse algo de natureza maligna ligado àquela casa. Ofereceu-se para abençoar o local, mas com a família desaparecida, isso não era uma opção. Continuei tentando desvendar o mistério, mas cada nova pista parecia levar a um beco sem saída. Em certo momento, considerei simplesmente esquecer tudo e seguir em frente, mas algo dentro de mim não conseguia deixar o caso de lado. Era como se eu estivesse preso àquela experiência, incapaz de deixá-la para trás. Então, em uma noite particularmente silenciosa, enquanto revisava anotações e possíveis conexões, ouvi um barulho estranho vindo do corredor da minha casa. Levantei-me para investigar, mas não encontrei nada fora do lugar. No entanto, ao voltar para o escritório, encontrei o monitor ligado, reproduzindo uma das gravações que eu sabia que estava corrompida. Fiquei paralisado enquanto assistia à cena. Era o quarto novamente, mas desta vez havia algo diferente. A câmera parecia estar tremendo levemente, e a figura sombria que antes só aparecia por alguns segundos, agora estava parada no centro do quarto, olhando diretamente para a câmera. O vídeo terminou abruptamente, deixando apenas uma tela preta. Desde aquela noite, não revisei mais os arquivos, nem tentei buscar explicações. A experiência me ensinou que algumas coisas devem permanecer no desconhecido, onde talvez sejam menos perigosas. No entanto, a sensação de que algo ainda está por perto nunca desapareceu completamente. Até hoje, evito quartos escuros e tento não pensar muito naquele caso.
mas ele sempre encontra uma maneira de voltar à minha mente, especialmente nas noites mais silenciosas. Mais recentemente, um antigo colega de trabalho entrou em contato comigo. Ele disse ter encontrado um documento relacionado à casa, algo que ele encontrou enquanto revisava um arquivo antigo. O documento parecia ser uma espécie de diário de um morador anterior. Curioso, pedi para que ele me enviasse o material. Quando recebi, fiquei ainda mais perturbado. O diário descrevia eventos similares aos que testemunhei nos vídeos. As páginas mencionavam uma figura escura que aparecia nas noites mais silenciosas, uma presença que trazia com ela um frio inexplicável e uma sensação de desespero. Uma das entradas descrevia como o morador sentia que estava sendo observado constantemente, mesmo quando estava sozinho. Essa descoberta reacendeu minha obsessão pelo caso. Passei noites em claro, analisando cada detalhe do diário, buscando conexões e tentando entender o que realmente acontecia naquela casa. Uma das páginas mencionava um evento que ocorreu há décadas. Um incêndio que destruiu parte da propriedade. Segundo o autor, o incêndio começou misteriosamente no mesmo quarto onde a menina dormia. O autor acreditava que o fogo era uma tentativa de purificar o local, mas ao invés disso, parecia ter fortalecido a presença que já habitava ali. À medida que eu lia, comecei a notar coisas estranhas acontecendo ao meu redor. Sons de passos no corredor, sussurros que pareciam vir de um canto escuro da casa e uma constante sensação de que eu não estava sozinho. Cheguei a evitar ficar em casa sozinho, mas sabia que fugir não resolveria nada. A cada dia, sentia que estava mais perto de algo, mesmo sem saber exatamente o que. Então, na última entrada do diário, o autor fez uma confissão aterradora. Ele acreditava que a presença da casa não estava confinada a ela. Em vez disso, ela parecia seguir aqueles que ousavam se aproximar demais de seus segredos. O autor relatava como, mesmo após abandonar a casa, continuava a sentir a presença ao seu redor, especialmente durante as noites. Essa revelação fez com que um calafrio percorresse minha espinha. Teria eu atraído algo para minha própria vida por causa da minha curiosidade? Decidi que era hora de parar. O diário foi trancado em uma gaveta, junto com todas as anotações que eu havia feito. Não tinha mais coragem de continuar investigando. Mesmo assim, vez ou outra, sinto aquela sensação familiar. Um frio inesperado, a impressão de que estou sendo observado. Essas pequenas manifestações são suficientes para me lembrar de que algumas portas não deveriam ser abertas e que certos mistérios, por mais tentadores que sejam, devem permanecer intocados. Eu tinha dois grandes amigos de infância, Thomas e John. Eles eram praticamente meus irmãos. Nos mantivemos próximos durante toda a faculdade, mas depois que me mudei para uma cidade a cerca de 2 horas de distância, as visitas se tornaram menos frequentes. No máximo, nos víamos uma vez por mês. Ainda assim, a ligação entre nós continuava forte. No ano em que me casei, contudo, as reuniões rarearam ainda mais e acabamos nos distanciando um pouco. Naquele verão, John sugeriu que fôssemos acampar. Ele era o mais experiente entre nós no que dizia respeito à vida ao ar livre, pois costumava sair com o pai em aventuras na natureza. Ele assumiu o papel de guia e planejou tudo. Disse que iríamos para um lugar próximo de onde costumava acampar na infância, uma região recentemente aberta ao público, pouco conhecida e, portanto, provavelmente tranquila. Thomas e eu confiamos na experiência de John. Ele providenciou todo o equipamento necessário, exceto os itens pessoais. Eu preferi comprar minha própria barraca para ter mais privacidade
enquanto Thomas e John decidiram compartilhar uma enorme barraca de lona, estilo militar, que John usava em viagens de inverno. Como teríamos acesso direto de carro ao local, o peso não seria um problema. No dia da viagem, deixei meu carro na casa de Thomas e partimos juntos na caminhonete de John. A viagem levou cerca de 5 horas, atravessando paisagens que eu não via havia anos. Algo naquelas vastidões de mata e montanhas tinha um efeito revigorante, quase terapêutico. Chegamos ao destino no final da tarde. Estávamos empolgados e rapidamente descarregamos o carro. Montamos primeiro a barraca grande, pois era um trabalho para 2 pessoas. Depois, caminhei um pouco para explorar os arredores enquanto John e Thomas terminavam de organizar o acampamento. O lugar era uma grande clareira, cercada por árvores densas, e já havia marcas de fogueiras que indicavam que outros haviam passado por ali antes. Descobri um riacho a cerca de 300 metros, com água cristalina e correnteza forte. John garantiu que era seguro beber daquela água, o que foi um alívio. Ao voltar para o acampamento, percebi algo que me deixou inquieto. Um homem estava montando uma velha barraca rasgada a cerca de 30 metros de nós. A barraca parecia incapaz de resistir ao menor vento ou chuva. Ele tinha tanto direito de estar ali quanto nós, mas algo na presença dele me incomodava. Acenei para ele ao passar, mas não quis iniciar uma conversa. Voltei para os meus amigos e mencionei o estranho. John também ficou desapontado, pois esperava que tivéssemos o lugar só para nós. Observamos o homem pendurar uma lona sobre sua barraca antes de desaparecer na floresta. Parecia que ele estava buscando lenha, assim como eu havia feito. Quando a noite caiu, acendemos nossa fogueira e nos sentamos ao redor dela. O clima era perfeito e as estrelas brilhavam intensamente no céu. Conversávamos e bebíamos cerveja, mas eu não conseguia deixar de notar que o estranho não havia retornado. Sua barraca permanecia silenciosa, intocada. John, que estava de frente para aquele lado, tinha certeza de que ele não havia voltado. Era estranho e preocupante. Decidimos não nos envolver mais. Quando a fogueira se apagou, fomos dormir. No entanto, a inquietação me acompanhou até o amanhecer. Quando saí da minha barraca, logo notei que nada havia mudado. A barraca do homem continuava fechada, exatamente como na noite anterior. Despertei meus amigos e, após um rápido café da manhã, decidimos investigar. Aproximamo-nos da barraca e chamamos por ele, mas ninguém respondeu. A lona de perto estava ainda mais surrada do que parecia. Espiamos por um dos buracos e vimos uma mochila, um saco de dormir enrolado, botas desgastadas e fotos estranhas de criaturas como lobisomens e pés grandes. Havia também pontas de cigarro espalhadas pelo chão. Não sabíamos se eram recentes ou antigas. Passamos as próximas horas procurando por ele na floresta. Chamamos seu nome e percorremos trilhas próximas, mas não encontramos nenhum sinal dele. Quando chegou o meio-dia, decidimos relatar o caso às autoridades. Derrubamos nosso acampamento rapidamente e dirigimos até a estação dos guardas florestais mais próxima. Explicamos o que havíamos encontrado: a barraca abandonada, os objetos no interior e a ausência do homem. Eles prometeram enviar uma equipe de busca. Dias se passaram, mas nunca recebemos respostas concretas. O homem desapareceu sem deixar rastros. A região é cheia de perigos: animais selvagens, terrenos traiçoeiros e noites geladas. Talvez ele tenha se aventurado longe demais, ou talvez algo mais sinistro tenha acontecido naquela floresta. Nunca saberemos ao certo. O caso me deixou marcado. Sempre que penso naquela viagem, não consigo evitar uma sensação de desconforto, como se algo estivesse nos observando naquela clareira. E talvez estivesse. Algumas semanas depois, John entrou em contato comigo.
sua voz carregada de tensão. Ele me contou que revisara algumas imagens das câmeras de trilha que havia instalado em outra viagem recente. E o que ele encontrou o deixou arrepiado. Em uma das fotos, algo ou alguém estava observando nosso acampamento da borda da floresta naquela noite. A figura era alta, indistinta, com olhos brilhantes refletindo a luz da fogueira. Nós nunca soubemos o que era aquilo. Talvez fosse um animal. Talvez fosse algo pior. Desde então, nunca mais acampamos naquele lugar. E cada sombra na floresta me faz lembrar daquele homem desaparecido e do que mais poderia estar escondido, esperando entre as árvores. Mas o que mais me atormenta, o que realmente me impede de dormir às vezes, não são os olhos brilhantes ou as sombras na mata. É a última foto da câmera de John. Na imagem, tirada horas depois da figura de olhos brilhantes, há algo ainda mais perturbador. No meio da clareira onde havíamos montado nosso acampamento, as tendas estão vazias e os restos da fogueira ainda fumegam, mas há marcas no chão, arranhões profundos que formam um círculo perfeito ao redor do local. E no centro, empilhados de forma estranha, estão galhos e troncos, formando algo que parece uma figura humana grotesca, com membros alongados e uma cabeça desproporcional. Nenhum de nós sabe como aquilo foi parar lá. Nem eu, nem Thomas, nem mesmo John. Nós saímos juntos daquele lugar, disso tenho certeza. Mas a foto nos mostra algo diferente, algo que aconteceu depois que fomos embora. Ou talvez, algo que nunca nos deixou realmente partir. Desde aquele dia, o simples pensamento de acampar novamente me enche de pavor. Há segredos naquela floresta que deveriam permanecer ocultos. E talvez, apenas talvez, o homem desaparecido tenha descoberto isso tarde demais. Isso aconteceu no final de 2003. Meu nome é Júlio e compartilho minha história diretamente da Argentina, algo que ainda hoje me tira o sono quando relembro. Na época, eu era apenas um jovem universitário tentando equilibrar os estudos e o sustento financeiro. Estava sempre apertado de dinheiro por causa das exigências acadêmicas, do custo das passagens e das vezes que precisava comer na faculdade. Decidi então começar a trabalhar como entregador de comida para um restaurante local. O salário era modesto, mas meu chefe compreendia minha situação e frequentemente me ajudava com algo extra. Era um trabalho simples, rotineiro, e eu me saía bem. No entanto, houve uma entrega especial, diferente de qualquer outra, que me fez viver o que considero a experiência mais aterrorizante da minha vida. Uma experiência que nunca gostaria de repetir. Era uma noite comum. Eu havia acabado de sair de uma prova na faculdade, exausto, mas aliviado. Passei a semana inteira estudando, nervoso com os comentários de que aquele professor era extremamente exigente e que não hesitaria em reprovar a turma inteira. Por sorte, senti que me preparei o suficiente e respondi as perguntas com segurança. Essa sensação de dever cumprido me motivou ainda mais no trabalho, e meu chefe percebeu. Ele elogiou minha dedicação, algo que era raro vindo dele, mas o que ele mencionou em seguida despertou minha curiosidade. Naquela noite, eu tinha 4 entregas para realizar. Ao finalizar a última, ele sugeriu que eu descansasse por um tempo, pois uma entrega especial estava a caminho, uma que ele estava guardando exclusivamente para mim. Pedi detalhes, mas ele se recusou a explicar. Na minha cabeça, imaginei apenas que seria uma boa gorjeta. Isso bastou para me animar. Finalmente, chegou o momento. Ele me chamou até o estacionamento dos fundos, onde estava o pedido. Ao me entregar a bolsa com a comida, ele foi direto. Disse para eu ter muito cuidado, não fazer nada fora do comum e apenas realizar a entrega
o mais rápido possível. Antes de partir, ele insistiu que eu não deveria mencionar nada a ninguém, e ao sair da casa, deveria esquecer tudo o que vi. Aquilo era estranhíssimo, mas quando ele revelou o valor da gorjeta, meus pensamentos mudaram completamente. Era muito dinheiro, uma quantia que eu não recusaria de forma alguma. A descrição insistente e quase desesperada de meu chefe em manter sigilo foi algo que me incomodou mais tarde, mas naquele momento eu apenas pensava no pagamento. Com o endereço em mãos, preparei a bolsa e parti. À medida que me aproximava do destino, comecei a sentir algo diferente. A entrega não parecia como as outras. A cidade ficou para trás e entrei em uma área mais rural. As ruas eram escuras, com postes de luzes passados e muitas vezes apagados. O silêncio era perturbador, quebrado apenas pelo ronco do motor da minha moto. Finalmente, cheguei. A casa era isolada, cercada por mato alto e com um aspecto completamente abandonado. A fachada estava desgastada pelo tempo, com paredes descascadas e janelas quebradas. As luzes estavam apagadas e tudo indicava que não havia ninguém ali. No entanto, os números batiam com o endereço fornecido. Desci da moto e caminhei até os degraus que levavam à porta. Cada passo parecia ecoar no silêncio ao meu redor. Bati uma vez, nada. Na segunda batida, a porta se abriu sozinha. Uma voz feminina, rouca e arrastada, me chamou do interior, dizendo para entrar e colocar o pedido na mesa. O ambiente era escuro, iluminado apenas por algumas velas espalhadas. Um cheiro insuportável impregnava o ar, algo que misturava podridão e mofo. A mesa estava no centro da sala, visível graças à luz das velas. Coloquei o pedido sobre ela, peguei o dinheiro que estava ali e rapidamente guardei. Quando olhei ao redor, minhas pernas quase falharam. No canto da sala, uma figura feminina estava curvada. Sua pele era pálida, quase translúcida, com um aspecto cadavérico. Tinha cabelos ralos e desgrenhados e estava completamente nua. Mesmo assim, não parecia precisar de apoio para se mover, apesar de andar de forma desajeitada. Seus movimentos eram lentos, mas carregavam uma aura de algo sobrenatural. Ao lado dela, um altar improvisado chamava a atenção, cheio de partes humanas e animais. Alguns restos estavam em decomposição, exalando o cheiro horrível que dominava o ambiente. Outros eram apenas ossos. Havia objetos que pareciam ser instrumentos de rituais, como velas negras, crânios e algo que parecia sangue seco espalhado pelo altar. Eu estava paralisado, incapaz de emitir um som. A criatura sorriu, aparentemente satisfeita com a entrega, e me disse friamente para ir embora. Cada palavra dela parecia perfurar minha mente, congelando qualquer tentativa de reação. Percebi que minha melhor chance de sobrevivência era obedecer. Saí da casa o mais rápido que pude, e quando me afastei o suficiente, peguei meu telefone e liguei para a polícia. Contei tudo o que havia visto. Eles pediram que eu permanecesse onde estava, garantindo que uma viatura estava a caminho. Esperei o que pareceu uma eternidade, mas, em vez da polícia, quem chegou foi meu chefe. Ele desceu do carro rapidamente, arrancou meu telefone da mão e me advertiu severamente. Disse para esquecer tudo o que havia visto e voltar ao restaurante como se nada tivesse acontecido. Segundo ele, eu poderia me dar muito mal se decidisse falar algo. Fiquei atônito. Aparentemente, ele estava envolvido em algo muito maior, algo que envolvia até mesmo a polícia. Decidi não insistir e apenas segui suas instruções. Cheguei ao restaurante meia hora depois e agimos como se nada tivesse acontecido. Contudo, aquilo me assombrava. Comecei a deduzir que meu chefe estava ligado àquela mulher e àquele lugar macabro. Talvez para garantir o sucesso do restaurante ou por algo ainda mais sombrio. 2 semanas depois,
Pedi demissão. As imagens daquele lugar, daquela mulher e do altar nunca saíram da minha mente. Quanto mais eu tentava esquecer, mais os detalhes pareciam se fixar em minha memória. O cheiro horrível, a voz rouca e a aura opressiva daquele lugar se tornaram presenças constantes em meus pesadelos. Hoje, passados muitos anos, ainda não sei o que realmente acontecia naquela casa ou o que motivava meu chefe. Ele já faleceu, levando consigo esses segredos obscuros. Quanto a mim, o cheiro, a visão daquela figura e o altar macabro ainda habitam meus pesadelos. Talvez seja melhor assim. Algumas coisas não foram feitas para serem compreendidas. Oi, Confissões do Medo. Gostaria de compartilhar uma história muito pessoal, algo que até hoje não consigo explicar. Nunca gostei de falar sobre isso, principalmente pelo medo de que as pessoas não acreditem em mim, mas talvez compartilhar aqui me ajude a lidar com o que aconteceu. Há alguns anos, fui internada em um hospital após tentar tirar minha própria vida. Não quero entrar em detalhes sobre o que me levou a isso, pois prefiro manter minha identidade anônima. Passei uma semana inteira internada e foi no terceiro dia, na ala de psiquiatria infantil, que algo inexplicável aconteceu. Naquela noite, eu estava dormindo, mas fui acordada por uma sensação estranha, pesada e sufocante. Como eu ainda era uma criança e estava em observação devido à tentativa de suicídio, meus pais se revezavam para ficar comigo no quarto. Naquela noite, era a vez do meu pai. Ele estava sentado ao meu lado, mas o cansaço o venceu e ele acabou dormindo profundamente. Acordei e percebi que ele não havia se mexido, mesmo com a sensação incômoda que parecia preencher o ambiente. Decidi sair do quarto, sentindo a necessidade de ir ao banheiro. Caminhei pelo corredor, que estava silencioso e mal iluminado, até chegar ao banheiro. Algumas cabines estavam fora de serviço e só uma estava funcionando. Entrei, tranquei a porta e tentei me acalmar. Enquanto estava lá dentro, ouvi passos. Alguém entrou no banheiro. Eu disse que a cabine estava ocupada e que não demoraria, mas quem quer que fosse não respondeu. Em vez disso, começou a bater na porta. Repeti que já estava saindo, mas as batidas continuaram, cada vez mais fortes e insistentes. Comecei a me sentir sufocada novamente, como se algo estivesse pressionando o ar ao meu redor. Já estou saindo. Por favor, espere, eu disse, tentando esconder o nervosismo na minha voz. Mas as batidas se intensificaram, transformando-se em golpes violentos. Era como se a pessoa, ou o que quer que fosse, estivesse desesperada para entrar. Assustada, terminei o mais rápido que pude e destranquei a porta. Para meu horror, não havia ninguém lá. O banheiro estava vazio. No entanto, a sensação de que eu não estava sozinha permaneceu. Podia sentir uma presença, algo invisível, mas inegável, que parecia me observar. Tentei lavar as mãos rapidamente, mas meus movimentos estavam trêmulos. Quando saí do banheiro, vi meu pai correndo pelo corredor em minha direção. Ele parecia assustado, o que era incomum, pois meu pai sempre foi muito calmo e racional. Perguntei o que havia acontecido e ele disse que acordou de repente com a sensação de que eu estava em perigo. Você viu alguém saindo do banheiro? Perguntei, esperando desesperadamente por uma explicação lógica. Mas ele balançou a cabeça. Não vi nada, mas senti que precisava te encontrar. Algo estava errado. Eu estava pálida, com a boca seca e o coração disparado. Não sabia o que dizer. Não queria contar a ele o que havia acontecido, pois temia que ele não acreditasse ou atribuísse tudo aos problemas de saúde mental que eu estava enfrentando. Mas no fundo,
Eu sabia que o que aconteceu no banheiro era real. As batidas, a presença, o medo sufocante. Nada disso foi uma alucinação ou efeito colateral dos medicamentos. Naquela noite, voltei para o quarto com meu pai, mas não consegui dormir. Fiquei deitada, encarando o teto, tentando entender o que havia acontecido. Seria possível que algo sobrenatural estivesse tentando se comunicar comigo? Ou seria apenas uma manifestação da minha própria mente perturbada? Até hoje, não tenho respostas. Nos dias seguintes, comecei a perceber outras coisas estranhas. Objetos no quarto mudavam de lugar quando eu tinha certeza de que ninguém os havia tocado. Ouvi passos no corredor em várias noites, mesmo sabendo que todos os outros pacientes estavam dormindo. Uma vez, enquanto tomava água no refeitório, senti um calafrio intenso e, ao olhar para o reflexo da janela, pensei ter visto uma figura escura parada atrás de mim. Quando me virei, não havia nada lá. Contei para uma enfermeira sobre os passos no corredor, tentando abordar o assunto de forma casual. Ela me olhou de maneira estranha e disse: "Isso acontece de vez em quando. Esse hospital é antigo e algumas pessoas dizem que ele guarda muitas histórias." Quando perguntei o que ela queria dizer com isso, ela apenas sorriu e mudou de assunto. Foi como se ela soubesse mais do que estava disposta a contar. Na minha última noite no hospital, tive um sonho. Ou talvez não tenha sido um sonho. Acordei no meio da noite e vi uma sombra parada no canto do quarto. Era alta, com uma forma humanoide, mas sem traços definidos. Não conseguia ver olhos, boca ou nariz, mas sentia que ela estava me observando. Tentei chamar meu pai, mas minha voz não saía. Era como se algo estivesse me prendendo na cama, incapaz de me mover ou falar. A sombra se aproximou lentamente e a sensação sufocante voltou, mais forte do que nunca. Eu sentia que estava sendo engolida por aquele vazio, como se todo o ar tivesse desaparecido do quarto. Quando finalmente consegui gritar, meu pai acordou sobressaltado e acendeu a luz. A sombra havia desaparecido, mas eu ainda sentia sua presença. Depois que recebi alta, tentei esquecer o que aconteceu naquele hospital, mas as memórias continuam me assombrando. Até hoje, evito corredores mal iluminados e banheiros públicos. Sempre sinto que estou sendo observada, como se aquela presença nunca tivesse realmente me deixado. Nunca contei essa história a ninguém, exceto agora. Tenho medo de que as pessoas não acreditem em mim ou pensem que tudo isso foi fruto da minha imaginação. Mas eu sei o que senti. Sei que aquilo foi real. E mesmo sem entender o que aconteceu, espero que compartilhar minha experiência aqui me ajude a encontrar algum tipo de paz. Obrigada por me ouvirem e, acima de tudo, obrigada por acreditarem em mim.